Hermanos, não estranhe, não se surpreenda com minha cara de sueño, porque de verdade estou aí como que dormi muito pouco, se é que dormi alguma coisa. Andava em uma vigília à noite, não é que não dormi por enfermidade, estou bem. Andava em uma vigília aí em Los Angeles, no Cerro. Me invitaram a predicar aí. E cheguei a casa como la una e, bueno, não dorme um pouquinho, pero nunca é lo mismo, verdade? Pero aí vamos, amém, irmãos? Aí vamos, porque a fortaleza vem do Senhor, amém? Não é de la fuerza humana, não é de lo que siento, sino de lo que quiere ser Deus, amém? De lo que Ele quer hablar nessa manhã. Sabe, hermanos, que allá em essa vigília hablava ao pueblo de um homem que em um momento de desesperação, em um momento em que não veia a solução aos seus problemas, que eram muitos e que se haviam arrastrado por muitos e muitos anos, esse homem em algum momento buscou um profeta, o profeta Eliseu, para que o profeta lhe dera alguma direção, que lhe hablara algo. E possivelmente a história diz, hermanos, que a conversação do profeta com esse homem não foi o que seguramente o homem quisera escuchar de parte do profeta. Ele saludou o profeta e o profeta não lhe deu oportunidade de explicar-se, de dizer a lo que venia, de chorar, chorou diante do profeta, mas não tuvo sequer tempo de explicar, de contar seu problema, de quizá mover o coração do profeta a seu dolor, a seu sofrimento, a seu problema. O profeta simplesmente, irmãos, ao escutar o saludo desse homem, está isso em 2 Reis capítulo 13, não vamos ler, apenas uma introdução. Ao saludo desse homem, o profeta liberou uma palavra e lhe disse o que ele devia ser. Ele devia tomar um arco e algumas saetas. Amém? Evidentemente, irmãos, que quando nós outros muitas vezes vamos delante de Deus esperando alguma resposta, esperando solução a algum problema, porque estamos atribulados, estamos preocupados, estamos quizá assustados, talvez com um diagnóstico médico, com uma decisão de um juiz, de um advogado, quizá de um gerente do banco que nos pressionou por uma deuda, algum problema está sucedendo e nós outros estamos como que já sem muitas alternativas, sem muitas coisas que fazer, que para onde vou e que hago, já hemos tentado de tudo. E bueno, como somos homens e mulheres de Deus, a Deus vamos nós outros, amém? A Ele vamos. E a situação, irmãos, às vezes nos confunde, porque muitas vezes a resposta de Deus não é a que nós outros estamos buscando, amém? Não é a que nós outros esperávamos escutar, porque a lo mejor em alguns momentos vamos delante de Deus já com respostas em nossa mente, amém? Teremos as perguntas e também queremos já formatadas nossas respostas, amém? A essas perguntas. Já estamos como que esperando o que Deus nos vai dizer, e lo pensamos e anelamos que essas respostas venham a ser favoráveis, amém? Que essas respostas possam arrancar de mim uma grande sonrisa de satisfação ao ver que Deus me contestou conforme eu esperava. Me está entendendo, irmãos? Assim, muitas vezes oramos delante de Deus. Oramos delante de Deus, lhe perguntamos algo, lhe ponemos nossas demandas delante de Deus, pero a la mesma vez ponemos delante de Ele como queremos que Ele nos responda, amém? Como queremos que Ele nos haga, como queremos que Ele tome tal e tal decisão. Senhor, queremos isso, isso e aquilo, amém? Como se Deus fosse, irmãos, esse controle remoto que temos na casa e que movemos hacia onde quer a televisão e hacemos o que queremos, porque queremos aí o controle nós outros,
nosotros determinamos lo que vamos a ver, lo que va a pasar, que emociones serán tocadas en nosotros según lo que estamos viendo. Nosotros decidimos, pero no es así con Dios. Amén, hermanos. No le controlamos a Él, Él nos controla a nosotros. Amén. Nosotros muchas veces vamos así, hermanos, y nuestras oraciones muchas veces son imposiciones. Amén. Imposiciones. Queremos que Dios haga esto. Incluso, hermanos, gritamos y zapateamos y batalhamos y hablamos fuerte y recitamos algunos versículos que tenemos memorizados con tal de convencer el corazón de Dios. Amén, iglesia. Y hacemos oraciones muy espirituales, y ahí nos viene el don de lenguas y nos viene un mover del Espíritu, y nosotros estamos ahí declarando porque queremos que Dios haga así, 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 así. Amén. Y para sorpresa nuestra y para tristeza nuestra, muchas veces nos damos cuenta que la respuesta de Dios no era lo que esperábamos. Amén, iglesia. Nos damos cuenta muchas veces que Dios nos permite pasar por situaciones, aunque estamos orando, aunque estamos clamando, aunque estamos haciendo ayunos, aunque nos estamos santificando aún más nuestras vidas, aunque estamos caminando retamente delante de Dios y pensamos, estou haciendo todo bien, todo perfecto como Dios me ha mandado, entonces nada malo me va a pasar. Amén. Wow. Y para sorpresa nuestra, todas esas buenas acciones que hacemos y que de verdad agradan a Dios, claro que sí, no nos impide de pasar por situaciones. Amén, hermanos. Las situaciones vienen, el día malo viene, las circunstancias y los problemas vienen, los dictámenes médicos vienen, las decisiones contrarias vienen, las tribulaciones y persecuciones vienen, los ataques vienen, y nosotros quedamos ahí como que haciendo preguntas, pero ¿qué, por qué y para qué todo esto? Y a veces, hermano, nos cuesta entender que de verdad Dios tiene el control de lo que está pasando. Amém? Nosotros que oramos y declaramos y profetizamos y le creemos a Dios que solo cosa buena nos va a pasar, de pronto nos damos cuenta que también lo malo se nos acerca muchas veces, que los problemas nos vienen encima muchas veces, y esas situaciones en algunos momentos la tendencia es como debilitar nuestra fe. Amén. Empezamos a pasar en la memoria todas las oraciones que habíamos hecho, todas las declaraciones, las palabras que Dios nos había hablado, todo aquello que hemos creído, y de pronto es lo contrario que está sucediendo. ¿Qué le parece, hermanos? Entonces en algún momento nos debilitamos en la fe. Se você ler o pasaje esse que acabo de dizer, 2 Reis capítulo 13, vai ver que o homem esperava uma resposta, e o profeta lhe disse: haz algo. E esse homem não hizo realmente como devia ser, não cumpriu toda a palavra. Então o problema parecia que a solução foi temporal, foi uma solução para mientras. Pero o problema seguiu aí com o passo do tempo. Les quero dizer isto, hermanos, porque a vezes nós outros vemos o caos, vemos a ruína, vemos as situações que não é a que nós outros sembramos, pero estão aí. Não foram que nós outros los provocamos, pero aí está a situação. Então, se pensamos, hermanos, que envuelto a esse silêncio, envuelto a essas respostas que não chegam segundo nosso coração, creemos que a situação vai permanecer aí indefinidamente e nada de novo vai passar. Quando vemos muitas vezes que as situações e os problemas se extienden, como dizemos os chicos, mais allá de la cuenta, ¿ve?
E creemos, irmãos, que esse tempo, que esse processo não se vai terminar. Não vemos uma luz ao fim do túnel, porque não creemos ser possível algo passar aí. E não nos damos conta que servimos um Deus que muitas vezes obra em silêncio. Amém? Amém, igreja? Deus obra em silêncio. No todo lo que hace Deus se mueve a causa de muita bulla, de muitas manifestações, de truenos e relâmpagos, e do cerro e do monte que tembla. Não, muitas vezes Deus hace em silêncio, não estamos vendo. Lo que vemos é o que nossos olhos permitem ver. Pero há uma dimensão mais allá do problema, há uma dimensão mais allá de tu circunstância, e é onde Deus se está movendo. ¿Me está entendendo, irmãos? Eu quero levar-te, irmãos, nesta manhã, em capítulo 1 de Gênesis. Ayer, quando venia de aí do cerro, barrava do cerro, alguém comentava no carro a forma que Deus trabalha muitas vezes, e falava deste versículo, e isso me hizo chegar a casa sentado, cansado, com sonho, pero me tuve que sentar, permanecer e buscar na Bíblia e no dicionário, e vai aqui no hebreu, e vai aqui, e vai lá, porque essa palavra estava aí. Amém? Eu queria ir dormir porque estava cansado, pero à mesma vez estava aí com livros, com Bíblia, com dicionários, com um montão de coisa, porque o Espírito Santo me inquietou com isso. Amém? E eu quero mostrar aos irmãos como nós outros, por pura misericórdia, pura graça e misericórdia, que nós outros, diga-se os hispanos, o eu brasileiro, verdade? Com o idioma, você com o idioma, como, irmãos, nos falta o acesso pleno a lo que Deus ha deixado escrito aqui. Amém? E não porque não está escrito, não porque Deus não quer que nós outros entendamos e acessemos aqui os mistérios de Deus, não. É porque a tradução e o idioma que nós outros temos é pobre. Amém? Pobre. O português é um idioma muito bonito, muito lindo, todo mundo le gusta, mas é um idioma pobre. Quando miramos o idioma com que Deus escreveu sua palavra, amém? O espanhol é um idioma lindo, bonito, pero pobre, falta para revelar realmente as coisas que Deus falou, como falou, por que falou, em que momento falou, amém? O que quis dizer Deus a uma pessoa, a um homem, a um povo, a uma nação, a um profeta, a um servo de Ele? Quando leemos muitas vezes, o que temos delante de nossos olhos é o espanhol que dominamos, ou o português, ou qualquer idioma que tu tenhas. Pero o que Deus de verdade quis dizer, estão nas entrelinhas aqui, amém? Está em las palavras que não estão aqui, pero que estão no original da Bíblia, amém? E naqueles rolhos que foram descobertos no Mar Morto, amém? Aqueles grandes pergaminhos, aquelas grandes escrituras com que foi formada a palavra, a Bíblia que temos aqui. Esse idioma chamado hebreu, e o grego e o arameu, com que foi escrita a palavra do Senhor. Quantos mistérios tem, irmãos? E que tremendo que nós outros podemos hoje dia ter acesso a livros que nos ajudam. A Bíblia, nós outros entendemos que se explica por si mesmo, amém? Se explica por si mesmo. Pero quando nós outros entramos e passamos a ler a Bíblia em o idioma com que foi escrito, é mais ou menos assim que eu vou explicar. Tu vas a uma livraria e te compras um livro, amém? Que está de moda por aí, todo mundo está lendo, quizá um best-seller, como dizem por acá. Resulta que o autor
o que escreveu o livro não era espanhol, amém? Quizá, o que podia ser? Grego, holandês, americano, italiano, não sei. Escreveu com seu idioma, pensou com seu idioma. Está entendendo, irmãos? O entendimento dele, segundo a experiência que teve para passar o papel e escrever, está dentro de um contexto, dentro de uma cultura com a qual ele foi criado e cresceu. Amém? Uma coisa é, e te digo algo, é que você me conta um chiste de los muitos que contam por aqui, verdade? E que tu te reía a pura carcajada, e eu me quedo assim, não entendi nada. Lo mesmo se vou eu contar alguns chistes de Brasil, amém? Para sacar-lhe graça e risa a gente. Eu vou entender o que estou dizendo e me vou gozar com isso, tu talvez não, porque tem a ver com a cultura, com o idioma, com o que foi idealizado aquele. A Bíblia, irmãos, a que temos, já seja espanhol, português e outros idiomas com que foi traduzida, nos dá esta ideia de que não temos o acesso pleno, completo de lo que Deus quis dizer. Aqui há cultura oculta, há mistérios ocultos em uma mesma palavra. E se bem é certo, nós outros nos convertimos com a Bíblia em espanhol, português ou qualquer outro idioma, ha sido por graça e por revelação do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Porque o Senhor despertou nosso espírito. Mas quando nós outros buscamos profundizar-nos, estudar realmente, nós damos conta que há mais, há muito mais. De la simples leitura que hacemos aqui, há muito mais que Deus nos quer falar, pero não temos acesso. Amém? Glória a Deus. Que diz, irmãos, capítulo 1 de Gênesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amém? E a terra estava desordenada e vazia, e as tinieblas estavam sobre a faz do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a faz de las águas. Amém? Há tanto mistério nesse versículo, irmãos. Há tanto mistério aqui que você não tem ideia. Pero quero, irmãos, falar não de todos os mistérios que estão acá, por lo menos de um ou dois que nós hoje vamos aprender hoje. Aqui diz, irmãos, que o Espírito de Deus se movia. Que entendemos nós outros por mover? Tem a ver com o movimento, né? Eu me estou movendo, sim ou não? Me estou movendo, amém? Braços, mãos, pés, me estou movendo. E este é o entendimento que teremos nós outros. O Espírito de Deus se movia, é dizer, que andava, passeava, andava para cá, andava para allá, verdade? Se movia sobre a face das águas. Esse é o entendimento que temos. Pero o autor, quando escreveu isso em idioma que dominava, e na cultura que entendia, segundo a forma que Deus lhe estava revelando, era outra coisa. Amém? Não era um movimento mecânico. Isso aqui é um movimento mecânico, verdade? Não é um movimento mecânico de mover, de caminhar por em cima de mover-se em tal lugar, de tocar. Não era um movimento mecânico. Essa palavra mover, irmãos, habla de agitar-se suavemente, habla de um temblar, habla de vibrar, de uma vibração. Pero mais profundamente habla de planear e revolotear. Quando se escuta a palavra revolotear, quem entende você, irmão, em tu espanhol? Quem entende você? A ver, alguém me diga aí, o que significa para você? Quem entende você com essa palavra revolotear? Alô? Vamos, irmão, me escutam? Pajarito?
Amém? Estamos falando de uma ave, verdade que sim? Uma ave. E o que quiso Deus dizer aqui é de um revolotear, de um cobrir ativamente, de forma de proteção e envolvente, como uma ave hace sobre seus polluelos, amém? Como a gallina hace sobre seus polluelos. Estava vendo aí alguém postou algo aí em uma rede social, dizendo que as gallinas conversam com os huevos que estão aí empolhando, sabia disso? Muevem as alas, los acomodam, cambiam alguns de posição muitas vezes, né? E aquele cacarequeio, aquele cantar de elas é um diálogo com os polluelos que estão aí. Isso dizem os científicos, não sou eu que estou dizendo, amém? E eu me pus a pensar, por esta razão, irmãos, quando você vê aí na casa e no pátio de gente que tem pollos e galinhas e polluelos aí comendo no pátio, e você vê várias galinhas com seus polluelos e comem no mesmo lugar e se mesclam, pero quando a mamãe se vai para um lado, todos um para cá e outro para allá, e nunca se confundem de mamãe. Sim ou não? Me está entendendo, irmãos? Por mais que os mesclem aí no mesmo lugar, ao puro cantar da mamã, já sabemos para onde vamos, um para cá, outro para lá, e se une cada um a sua família. Por quê, irmãos? Por que esse entendimento? Porque quando estava empolhando esses pueblos, a gallina lhe cantava, lhe falava, lhes movia, amém? E quando nascem, sabem quem é a mamã, reconhecem a voz de sua mamã. Me está entendendo, irmãos? Glória a Deus. Aqui diz, irmãos, que o Espírito se movia nesse sentido, como um revoleteio, amém? Como um aleteo de las alas do Espírito empolhando, como se estivesse empolhando vida, amém? Generando vida em meio ao caos. Disse a palavra que disse aqui, versículo 2, que as tinieblas estavam sobre a faz do abismo. Que havia nesse entonces, irmão? Havia ruína, destruição. Lo perfeito que Deus havia criado já não estava mais, todos havia sido destruído, todo era pura ruína e destruição. Pelo Espírito Santo, como aquela gallina que vai acomodando os huevos, empolhando, dando-lhe calor, generando vida. Era isso que Deus estava falando nesse momento, amém, igreja? Como a gallina cobre e dá calor a seus polluelos, generando energia divina, amém? El incubar da vida, o preparar da vida, em prepararmos quando nós outros estamos nessa situação, como eles estavam dizendo, estamos aí vendo a vida passar e os problemas e as situações, e dizemos, estamos em bancarrota, estamos em problemas, estamos em aflição, não sabemos o que fazer, nem temos nada sequer que fazer, não podemos, pelo Espírito Santo está sobre nós outros, amém? Me está entendendo, irmãos? Generando calor, generando vida, amém? Projetando algo novo em meio ao caos, em meio à destruição, assim é. Esse era o significado que o escritor está dizendo, diferentemente de como nós outros entendíamos, que se movia, que caminhava, que não, estava generando calor. Está entendendo, irmãos? Como fazem as gallinas. É Deuteronômio capítulo 32, olha isso, Bíblia, Deuteronômio 32. Deuteronômio 32 nos habla algo tremendo. Depois vamos volver a ler aqui, mas vamos ler o 32, versículo 11.
Dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Amém? Es esse mesmo verbo que está aqui. Este verbo mover, en el hebreo que se dice ra'af, essa é a palavra em hebreu, está escrito 3 vezes apenas na Bíblia, e outra vez está escrito no livro de Jeremias, quando habla de um movimento físico. Aqui traduz mais ou menos o que está dizendo em Gênesis capítulo 1, amém? Com uma águila que revoloteia, que excita a sua unidade, que genera a vida, que dá proteção e alimento. Sabe, hermanos, el capítulo 12 de Éxodo capítulo 12. Quero dizer, hermanos, que nós outros miramos a vezes na situação de nossa vida, de nossa casa, de la igreja onde estamos, de la comunidade onde vivimos, amém? E o que vemos é ruína e destruição, amém? Não vemos o que nós outros nos gostaria de ver, porque de verdade não está como nos gostaria que estivesse, amém? Pero quero dizer nesta manhã, hermanos, que nem sempre o que vemos é o que parece ser, amém? Amém, igreja? Nem sempre o que vemos é o que parece ser. O capítulo 12 de Éxodo, dice versículo 40, que dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Amém? Eles estavam em uma noite espiritual, em tinieblas espiritual, em cautiverio de mais de 400 anos, amém? E que Deus lhes hubiera sacado da esclavitud em la noite. Deus está dizendo que estava sacando de uma situação de tinieblas, de ruínas, de esclavitud por muitos anos, pero que ao amanhecer de um novo dia, se abriria um novo caminho para eles, amém? Por essa razão nos sacou na noite. Há um simbolismo ali, amém, igreja? Há um simbolismo em que a noite representava todo aquilo que eles haviam vivido, pero que ao amanhecer eles iam a poder ver o caminho que Deus tinha preparado para eles, amém? Então, hermanos, que podemos entender, diz que é o mesmo dia, ou seja, de repente de Deus não vem senão depois de um mover espiritual, amém? Deus se move primeiramente, Deus faz coisas em silêncio muitas vezes, e quando algo grande passa, algo grande sucede, um livramento, uma sanidade, um milagre, algo Deus está fazendo em nós outros nos alegramos, pero não nos damos conta que em silêncio Deus estava trabalhando, amém? Quando estávamos nós outros afligidos, em sofrimento e dolor, não é que Deus estava ausente, Ele estava, você me está entendendo? Quando estávamos na ruína, quando estávamos, como está escrito em Gênesis, tierra vazia, desordenada, o caos, a destruição, o Espírito Santo, aunque nós outros não o veíamos, aunque não o sentíamos, aunque não dávamos a entender sua presença, Ele estava aí. Me está entendendo? Generando calor, generando vida, generando energia, amém?
preparando nosso espírito para uma nova vida. Me está entendendo, irmãos? Que tremendo isto. É tremendo, irmãos, o que Deus faz. Em meio ao problema que eles viviam, Deus trabalhava simultaneamente no coração de um homem, verdade? Todo o povo está em ruína, todo o povo está em escravidão, clamando por salvação, clamando por solução de parte de Deus. Pero aún assim, em seu clamor, aún assim, em buscar de Deus em oração e clamor, eles seguiam escravos, seguiam trabalhando, seguiam oprimidos por seus inimigos. Amém, igreja? Pero nesse silêncio de Deus, Deus estava trabalhando no coração de um homem chamado Moisés. Amém? Em algum momento Deus levanta esse homem. Em algum momento Deus revela seu verdadeiro propósito do coração. Amém? E se hoje por hoje não entendes o que estás passando, não é dizer que esse entendimento se terá negado sempre. Não, em algum momento lo vas a entender. Em algum momento o que é noite se transforma em dia claro, em luz resplandecente, mostrando o caminho, mostrando a direção, mostrando o que Deus está fazendo. Amém? Porque de verdade na oscuridade não temos o poder de ver as coisas, verdade que sim? Fisicamente não podemos ver em oscuridade, espiritualmente tampouco. Amém? Pero não é dizer que o que nós estamos vendo não esteja aí. Minha igreja, não é dizer que nós não estamos vendo Deus em um problema, não é dizer que Deus não esteja aí. Amém? Nada mais que Ele está suavemente trabalhando em nosso coração, em nossa vida, como isso com o povo de Israel. O povo clamava, pero aún assim permanecia em la esclavitud. O povo sofria em la opressão inimiga, pero aún assim o Senhor estava aí trabalhando para chegar um momento em que ia de verdade revelar seu propósito à vida de cada um. Abra tua Bíblia aí, irmãos, em Deuteronômio capítulo 32. Vamos aí. Vamos outra vez ler isso. Nós outros, em nossa forma humana de ver as coisas, em nossa forma humana de sentir as coisas, verdade? De ver as coisas segundo nossa ótica emocional, miramos e dizemos: Deus mío, como é isso? Por que isto? Hasta quando vai seguir isto? Assim lo vemos, assim lo sentimos. Pero Deus nos chama a ser homens e mulheres de Deus espirituais, amém, igreja? Não emocionais. Não ignoramos que há ruína, que há destruição, que há dolor, que há enfermidade. Não ignoramos que às vezes é necessário entrar a um quirófano, verdade assim? Não ignoramos isso. Pero não nos movemos por essas coisas. Essas coisas não nos quitam a paz, não nos quitam a paz. Não nos provocam desesperação em nosso coração, por lo menos não lo devem, amém? Não devem provocar essas coisas, porque confiamos em Deus vivo, amém? Sabemos que em meio à opressão e à desesperação, há um Espírito que se está movendo aí, fazendo coisas que não estamos vendo, mas Ele está aí, em algum momento, vai revelar e mostrar o que está fazendo. O capítulo 32, irmãos, desse livro de Êxodo, está falando já nos últimos dias de vida de Moisés, esse homem que Deus usou para sacar um povo da opressão inimiga, da escravidão, esse homem que sofreu um sinfim de situações, pero que Deus em algum momento lhe deu paz e se levou com ele. Pero ele derrou este cântico escrito, é um cântico isso aqui. Moisés era também um adorador, verdade? Um profeta e um adorador. Disse o versículo 30: Então falou Moisés a ouvidos de toda a congregação de Israel,
las palabras de este cântico hasta acabarlo. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré. Amén. Que tremendo, palavras que estão aqui, todas relacionadas com água. Te dá conta, irmão? Sim ou não? Vamos ler outra vez? Sim ou não? Gotear, líquido, água, como lluvia, minha enseñança. Destilará como o rocio, meu razonamento, como la llovizna sobre la grama, e como las gotas sobre la hierba. ¿Por quê? Porque o nome de Jeová proclamaré e engrandeceré a nosso Deus. Amém? Em um momento de sequidade espiritual, em um momento em que nós outros estamos sedientos de respostas, sedientos de soluções que esperamos em Deus, e o Senhor nos disse: estou vendo tu deserto. Amém? Estou vendo tus processos, estou vendo o que estás passando e por onde estás indo. Estou vendo o caminho que vas, que é o caminho de sequidade. Amém? Pero disse o Senhor: mis palavras chegarão a ti como gotas de lluvia. Amém, igreja? Como rocio em la hierba, como gotas de água, para refrigerar tu coração, para dar-te paz e tranquilidade em saber que este processo, aunque tu lo miras deserto, sequidade, ruína, destruição, eu tenho algo grande e poderoso para ti, para que tu passes, para que tu avances e não te quede postrado no deserto. O versículo 4 diz: Ele é a roca, cuja obra é perfeita, porque todos os caminhos são rectitude. Deus de verdade e sem nenhuma iniquidade, nele, é justo e recto. La corrupção não é suya, de sus hijos es la mancha. Regeneração torcida e perversa. Que está falando o Senhor, que Ele é santo, que Ele é perfeito. E se algo está sucedendo, não é por culpa dele. Amém? Amém, igreja? Assim pagais a Jeová, povo louco e ignorante. Mira que tremendo, irmãos. Imagina se você cantar um cântico desse e chamando a gente de ignorante. O que lhe parece? E é um cântico. Assim pagais a Jeová, povo louco e ignorante. Não é Ele tu Padre que te criou? Ele te hizo e te estabeleceu. Acuérdate de los tiempos antigos, considera los años de muitas gerações. Pergunta a tu Padre e Ele te declarará, a tus ancianos e Ele te dirão. Quando el Altíssimo hizo heredar a las naciones, quando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Aleluya. Esta é a tendência natural de nós, hermanos. Quando estamos afligidos, nos llenamos de perguntas, e como havia dito no princípio, nossas orações são orações impositivas. Orações que obrigam a Deus a fazer coisas que de verdade nem estão no coração dele, pero que nós outros creemos que deve ser esta a solução para que estemos bem e tranquilos. Amém? Disse Moisés: perguntem a seus padres, e eles vão declarar que hizo o Senhor por esse povo no passado. Para que vocês entendam desta maneira, se olvidam de todas as maravilhas que Deus ha hecho no passado na vida de vocês. É assim que reaccionamos muitas vezes.
quando não sabemos e porque não teremos de verdade todas as respostas, diz o versículo 9: porque a porção de Jeová é su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto. ¿Quem foi Jacob? Foi o homem que peleou com Deus, verdade que sim? E que tuvo seu nome cambiado a Israel, sim ou não? É esse. É esse, irmãos, em quem Deus puso uma promessa desde o princípio, allá no tempo de Abraão. Para este homem, diz a palavra, que a heredade que lhe tocou, possivelmente não era a heredade que ele esperava. Amém? Não era a heredade que ele creía merecer de parte de Deus, como nós outros muitas vezes. As coisas que nos passam, decimos nós outros, eu não mereço isto, verdade? Eu sou tão bueno, eu congrego, eu oro, eu le sirvo a Deus, e por que me passa isso? Creemos que Deus é injusto. Pero disse Moisés aqui, sabe qual foi a heredade que lhe tocou a Jacob? Possivelmente não era o que ele esperava. Disse, le halló em tierra de desierto, e el yermo de horrible soledad lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. E agora viene, como disse aqui, como el águila que excita su mirada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Amém? Não era a condição de vida que ele esperava, não era o melhor da terra que estava a sua mirada. Lo que Deus lhe puso a viver, onde viver, era um lugar de deserto, como nós outros muitas vezes vivimos e passamos e enfrentamos, e nos ponemos a pensar por que nos sucede tais e tais coisas, e muitas vezes nem em nós outros, em los demás. E em algum momento passar na mente de um dizer, será que está em pecado, por isso que está passando tal coisa? Uno pode haver pensado que Jacob, que Deus lhe deu um lugar de deserto para viver, porque é o que merecia, por pecado, por isso, por aquele. Era porque Deus queria mostrar fidelidade, era porque Deus queria mostrar seu poder, sua autoridade, sua soberania. Se acorda quando os discípulos andavam com Jesus e vieram uma pessoa enferma e dizia, Senhor, quem foi que pecou para que esse homem esteja passando por isso? Se acorda? Amém? Assim andamos nós outros, querendo ver pecado onde não há, querendo ver culpa onde não há culpa. E muitas vezes as coisas que sucedem não é por o pecado, por a culpa, por a desobediência, é porque Deus quer mostrar aí misericórdia. Amém, igreja? Aqui diz a palavra que a heredade que lhe tocou a Jacó foi um lugar de deserto. Pero por quê e por que razão permitiu Deus isso? Porque Deus queria mostrar misericórdia sobre ele. Mas allá de los demás tuvieron misericordia de Dios. Dice el versículo 12: Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo. Oh, aleluya. E hizo que chupase miel de la peña. ¿Dónde? En el desierto. Amém? O povo de Israel anduvo no deserto. E aceite del duro pedernal. Aleluia. Mantequilha de vacas e leite de ovelhas, com grossura de cordeiros, e carneiros de Bazã, também machos cabríos, com o melhor de trigo e de la sangre de la uva bebiste vinho. Amém, igreja? Então, às vezes nos toca pensar,
e mirar a los impíos muitas vezes, e vemos a prosperidade nos impíos, vemos a suposta buena vida que têm as pessoas inconversas, que andam à contrária com Deus, que não lhe servem, que não querem saber de Deus, mas são gente próspera, verdade que sim? São gente que supostamente todo les va bem. E nós outros, às vezes, os cristianos estamos orando: Deus, como é possível, verdade? Que Deus que te sirva, que Deus que caminhe em obediência, que Deus me esforce em fazer lo bueno e lo correto. Estou sofrendo tal situação, e mira o pecador como prospera, como todo le va bem. Você me está entendendo, irmãos? Nos mete às vezes esse sentimento, esse pensamento de crer que assim é. Por aqui na palavra me disse, irmãos, que Jacó, diga-se futuramente, o povo de Israel, tuvo experiências com Deus que outros povos não tiveram. Amém? Conheceu o Deus vivo e verdadeiro, como nós outros conhecemos. Como les dije, Deus não nos livra de passar por situações, mas em meio à situação, em meio ao problema, somos nós outros que estamos tendo grandes experiências com Deus. Amém, igreja? Assim que nunca reclama de tu processo, mantém-te firme. É possível que te vá a doler, é possível que te vá a arrancar lágrimas, é possível que vendrá o sofrimento e a angústia. Sim, é possível. Pero em meio a esse processo, Deus está generando vida, seu Espírito está revoloteando sobre ti, aleteando estão as alas do Espírito, generando algo novo para a tua vida em algum momento. Você me está entendendo, irmãos? Entendemos, irmãos, que a nadie lhe gusta sofrer, verdade que sim? A nadie lhe gusta, pero a vezes não entendemos que Deus está trabalhando em silêncio. Amém? Disse a palavra que ele tocou a Jacó em um lugar de deserto. Pero essas experiências eu consigo ver do versículo 10 ao versículo 14. Outros povos não tiveram essas experiências. Amém? Claro que depois você sigue lendo, vai ver que essa gente se engordou e começou a tirar coisas como animal bravo, verdade, rebelde, e se rebelaram contra Deus. Pero isso não anula o que Deus havia feito na vida deles. Isso está escrito para mostrar a nós outros que em muitos de los filhos e las hijas de Deus, em quem Deus ha feito milagres e maravilhas, às vezes saem dando coisas. Me está entendendo, irmão? Saem em rebelião delante de Deus, fugem de Deus e passam a falar mal e a pelear contra as coisas de Deus, como sucedeu com este mesmo povo. Amém? Porque Deus ha deixado escrito a rebelião de eles para mostrar a nós outros que os processos que estamos vivendo, os desertos que estamos atravessando, em algum momento se vai terminar essa situação. E vendrá a paz, e vendrá o gozo, e vendrá a prosperidade, e vendrá a sanidade e a restauração de lo que estamos buscando. Pero que não olvidemos, amém? Não olvidemos de onde nos sacou o Senhor. Me está entendendo nessa manhã? Abra sua Bíblia aí, em mesmo livro de Deuteronômio, capítulo 8. Penso eu que é o 8, verdade que é assim que é 8? Claro que é. Em algum momento, de repente de Deus pode passar, amém? E algo distinto pode suceder a tua vida. O capítulo 8 de Deuteronômio, versículo 11, reflete o que acabo de dizer. Cuida-te, amém?
Cuídate de não olvidarte de Jehová tu Deus, para cumprir sus mandamientos, sus decretos e sus estatutos que eu te ordeno hoje. Não suceda que comas e te sacies e edifiques buenas casas em que habites, e tus vacas e tus ovelhas se aumentem, e la plata e el oro se te multipliquem, e todo lo que tuvieres se aumente. E que diz aí, versículo 14: e se enorgulhezca tu coração, e te olvides de Jehová tu Deus, que te sacou de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amém? E que te hizo, disse, caminhar por um deserto grande e espantoso, lleno de serpientes ardientes e de escorpiones, e de sed, donde não havia água, e ele te sacou água de la roca del pedernal, que te sustentou com maná no deserto, comida que tus padres não haviam conhecido. Aleluia. Afligindo-te e provando-te para a la postre, que diz aí, dígale duro, para a la postre, hacerte bien. Aleluia. Amém, igreja? E digas em tu coração: mi poder e mi fuerza e a fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Se não, acuérdate de Jehová tu Deus, porque Ele te dá o poder para hacer las riquezas, a fim de confirmar su pacto que jurou a tus padres, como nesse dia. Amém? Mientras estamos chorando, mientras estamos sufriendo, mientras estamos enfrentando tribulações e angústias, mientras nuestros ojos físicos não veem nada mais que ruína e destruição, verdade? Há mover de Deus sobre nós outros, preparando-nos. Estamos orando, Ele está movendo. Estamos sofrendo, Ele se está movendo. Amém? Nos duele, mas Ele se está movendo. Não vemos nada do que gostaríamos ver, mas Ele se está movendo. A nossos olhos chegam coisas que de verdade é a realidade ao redor nosso, mas não nos diz nada contrário a lo que Ele se está movendo, porque Ele está. Amém? Como oramos por a comunidade onde vivimos, é o que vemos. Amém? É o que oímos. Allá estão em el cerro. Alguém me pergunta à noite: e que, pastor, como está São Paulo? De verdade que está difícil a coisa allá, verdade? Assim me hizo comentar essa pessoa. Ou seja, São Paulo, o que sucede aqui nesses tempos, irmãos, a fama se ha estendido por muitos lugares. Amém? Está entendendo, irmãos? Em muitos lugares a gente diz: ih, São Paulo, assim, ó, São Paulo, não é assim? É, mano, é assim, é. Por quê? Porque o que há é o que a gente está vendo e dizendo, incluso nós outros é o que vemos, porque não ignoramos as circunstâncias, porque nós outros somos homens e mulheres de Deus, amém? Não nos movemos por a circunstância, que estão aí. Amém, igreja? Estes desertos, esses tempos de ruína e destruição que o povo de Deus tem que atravessar, Deus nos está dizendo: terás que passar por isto, pero não permita que nada de isso pueda afetar tu relação comigo. Amém? Siga caminhando, não ignore as artimanhas do inimigo, lo que está ao redor tuyo, não o ignores, pero sigas caminhando. Amém? Em algum momento chegarás à terra prometida, e todo lo feio, todo lo malo, todo lo destrutivo quedará para trás. Amém, igreja? A enfermidade, o dolor, a tristeza, as silhas vazias, tudo isso vai quedar para trás. Amém? Nunca deixe, irmãos, que o que tus olhos veem seja o que vai condicionar tua relação com Deus. Amém? Vemos porque vemos, temos olhos físicos e vemos. Amém?
pero nada de eso puede afectar nuestra relación con Dios, porque hay palabra, hay promesa, hay declaraciones que han salido de la boca de Dios. En algún momento eso se va a dar. Amén. Es lo que el Señor está diciendo a este pueblo, que a Jacob le tocó el desierto, a Jacob le tocó vivir en lugares áridos de sequedad, de ruína y destrucción, pero fue en ese ambiente donde tuvo las grandes experiencias con Dios. Amén. Fue en ese ambiente, hermanos, que hoy conocemos una nación llamada Israel. Amén, iglesia. Fue en ese ambiente que Dios forjó un pueblo, y es lo que está haciendo con nosotros. Por eso no nos libra de los problemas, pero Ele pasa con nosotros por los problemas. Amén. Los desiertos, aunque parecen ser lugares de soledad, espiritualmente no, porque el Señor pasa con nosotros. Amén. No nos abandona, no nos deja. La nube de gloria del Señor acompañó a aquel pueblo por 40 años en el desierto, nunca se apartó de ellos, dice la palabra del Señor. Amén. Póngate de pie en esta mañana, póngate de pie, porque el Espíritu Santo se está moviendo en ese lugar. Amén. Se está moviendo en tu vida. El Espíritu Santo está revoloteando, aleteando sus alas, generando calor, generando vida. Amém, igreja? Preparándonos, capacitándonos para las nuevas que vienen de parte de Él, las cosas nuevas, los milagros, las restauraciones, las sanidades. Amém? Ele nos está preparando, e não há lugar melhor de ser preparado senão em um ambiente de deserto. Amém? Esse é o melhor lugar de ser preparado. É quando vem o dolor e a angústia. Cerra tus olhos neste momento. Quizá te ha hecho difícil enfrentar o que estás vivendo. Quizá esperavas de Deus respostas distintas. Quizá esteja aí pensando, não quisiera estar passando por lo que estou passando. Quizá quisieras que Deus te contestara de uma maneira diferente, que Deus estendera sua mão e dijera: não tienes que passar por isso, tranquilo. Amém? Como o pastor Pedro, 2012 em Brasil. Eu, 2012 em Brasil, orava, ia para os montes, orava para os montes em las madrugadas, andava em cultos e vigílias, buscando que alguém me dijera: Pedro, não tienes que ir para Costa Rica. Assim andava eu. Não tienes que ir, tranquilo, Deus envia outro. Eu andava buscando isto, como andamos nós outros da vez. Amém? Que Deus nos dê uma resposta que alegre nosso coração. Amém? Pero nem sempre essa resposta vem desta maneira, e Deus te permite viver e passar por coisas. Cerra tus olhos nesse momento, medita em todas e tantas experiências que has tenido com Deus em los piores momentos de tu vida. Repito, las grandes experiencias que has tenido con Dios han sido en los peores momentos de tu vida. Amém? Conversa com Deus aí onde estás. Diga: Senhor, graças porque Tu me estás capacitando, Tu me estás preparando para algo grande, Tu me estás forjando para introduzir-me na terra de abundância. Em algum momento todo isso se vai passar, se vai terminar, e eu me alegrarei em Ti, Deus, e eu glorificarei Tu santo nome, e eu darei testemunho de Tu glória, e todos lo verão que Tu eres um Deus soberano, justo, verdadeiro, bueno, um Deus grande. Graças, amado Deus.
porque nuestros ojos verán, amado Dios, lo que el Señor va a hacer. Gracias, Señor, por estos procesos. Gracias por estas experiencias duras, amargas que enfrentamos. Porque, amado Deus, nós entendemos e a palavra assim nos diz que para sacar o melhor aceite era necessário, amado Deus, quebrantar as aceitunas, amado Deus, passar por la piedra, por um molino para sacar, Senhor Deus, o melhor aceite. Los mismos hacían com as uvas, teriam que machacá-las, que pisoteá-las, amado Deus, que destruí-las, de que teriam que quitar a beleza do fruto, quitar sua cáscara, quitar sua semilha, desmenuzar, despedaçar, amado Deus, para sacar de aí o melhor vinho, aleluia. Graças, amado Deus, porque Tu nos estás quebrantando, amado Deus, e é nesse quebrantar há uma unção nova que está brotando, aleluia, oh Santo, há uma unção nova que está nascendo na vida de cada um de nós outros, oh aleluia. Quantos não creem, igreja? Há uma unção nova, há um vinho novo que vai trazer gozo e alegria ao nosso coração. Te damos graças nesta manhã, amado Deus, por Tus maravilhas, por Tu bondade. Creemos que Tu tienes o controle absoluto de todas as coisas, amado Deus. Em algum momento nossa boca se llenará de risa e nossa língua de alabanças, amado Deus. Em algum momento te vamos a cantar a Ti como cantou Moisés ao final de sua vida. Em algum momento o dolor e o sofrimento do deserto lo vamos transformar em canção, aleluia. E te vamos a glorificar e vamos exaltar Tu santo nome. E todos verão e vão saber que o Deus que nos permitiu passar por um processo é o mesmo Deus que nos sacou adelante, aleluia. Graças, amado Deus. Oro por cada servo e serva que está aqui nesse momento, cada um com sua cruz, amado Deus, cada um com suas situações e circunstâncias. Que todos podamos entender nessa manhã que Tu estás como a gallina, Tu estás como a águila revoloteando sobre seus polluelos, amado Deus, revoloteando sobre seu nido, porque daí uma nova vida vai brotar, vai surgir, amado Deus. Lo hiciste, Senhor, ó Deus, sobre a face do abismo, sobre a face das águas, amado Deus, quando todo parecia estar perdido, Tu te movias, amado Deus, e te estás movendo sobre nossas vidas nesta manhã, e te estás movendo, aunque nós estamos vendo, Senhor, ó Deus, as alas de Tu Espírito se movem sobre nós outros, amado Deus. E em algum momento, de repente, Deus vai trazer uma nova vida a Tu povo, amado Deus, a Tus siervos, a Tu igreja, amado Deus, a la comunidade de São Paulo, aleluia. Oh, Santo, adora o Senhor, igreja, adora o Senhor nessa manhã, só adora o Senhor nessa manhã, aleluia. Vamos, levanta a tua mão e adora. Santo, Santo, Santo.
gloriosas ao Senhor, amém, igreja? Aleluia. Aleluia, Jesus.